Estou aqui com o Sandro Cartava, diretor e responsável pela unidade de negócios de Sales Solutions do LinkedIn, na América do Sul. E agradeço muito a sua participação e bater um papo aqui com a gente, Sandro. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui. Vocês estão com um stand super bacana, a Febraban importantíssimo. Então, obrigado, é uma honra estar aqui. Realmente um prazer, obrigado. Obrigado pela participação. Sandro, a ideia é bater um papo sobre tecnologia e estratégia voltada para o mundo de distribuição de investimentos. A gente sabe que vocês têm uma das maiores plataformas de rede social e com várias aplicações diferentes. Então, eu queria primeiro aproveitar o espaço inicial para você contar um pouquinho mais sobre como o LinkedIn está posicionado para atender o setor financeiro, particularmente o mundo de investimentos, e principalmente explicando um pouco mais o que são as soluções aí de sales. Só acho que para trazer um pouco de contexto, hoje o LinkedIn ele tem 1 bilhão de usuários, a gente fez no finalzinho do ano passado. Eu sempre brinco que se a gente fosse um país, seria o terceiro maior país do mundo. Então acho que isso para a gente é importante em termos de alcance. E aí acho que um dado que é relevante, até para eu contextualizar e responder a tua pergunta, 17% disso, 169 milhões estão na América Latina, e o Brasil tem uma participação enorme com 75 milhões. O Brasil é o terceiro maior país em termos de usuários dentro da plataforma, então tem uma relevância enorme. E aí quando a gente olha no mundo em si, para responder em termos de um impacto de plataformas de venda para o mundo financeiro, o LinkedIn ele trabalha com a parte de buscar talentos, que é uma área específica. Você tem uma área de marketing, que é como levar a melhor mensagem para o seu interlocutor, e aí por fim você tem uma área de vendas, são soluções de vendas, que é a que eu cuido. E como é que a gente olha hoje? A gente trabalha com todos os setores, o setor financeiro é um setor extremamente importante. E aí acho que tem um fato que talvez seja legal dentro da plataforma, é que é uma plataforma feita para o mundo B2B. Porém, no setor financeiro, a gente consegue gerar um impacto muito grande também no mundo B2C, quando você está olhando ali o universo C, são pessoas de alta renda, Então, ou que tem um ticket de consumo muito alto, um ticket de venda muito alto, então faz sentido. Então, como é que a gente trabalha dentro desse universo? A gente viabiliza, o que a gente faz, dentro da plataforma como um todo, a gente viabiliza conversas de relevância com as pessoas certas, em qualquer um desses universos. E no universo de vendas, a gente viabiliza você encontrar essa pessoa, esse C, digamos assim, seu potencial cliente no mundo pessoa física, e você ter interlocução com ele, entender melhor quem ele é, o que ele tem de interesse, o que ele profissionalmente publica. Então isso gera também uma possibilidade de engajamento prévio do que eu simplesmente pedir uma reunião. Inclusive, quando você está pensando em investimentos, quer dizer, com o perfil que eu consigo identificar dentro da plataforma, eu consigo até já direcionar que tipo de, se ele vem de um determinado universo, que tipo de investimento faz sentido, se ele fala sobre algum tipo de tecnologia. Então, no geral, é mais ou menos como a gente trabalha nesse universo C, do indivíduo. Entendi, bacana. E assim, quando você está falando das soluções de sales, em quais áreas e em quais desafios específicos aí do time vocês acabam atendendo os seus clientes aí que estão no mundo de investimento, e com quais soluções, com qual proposta de valor? Acho que para contextualizar, quando a gente, aí vou dividir em dois pedaços. Vou falar sobre o mundo B2B e aí acho que é dentro do mundo B2C. No universo B2B hoje, o que a gente tem percebido? Quando você está no universo financeiro, a concorrência é grande, obviamente, e você tem o quê? Que levar valor, porque senão você vai estar brigando por um spread ali muito pequeno, que talvez não faça sentido, a não ser que a sua estratégia seja ganhar no volume. Então, quando você está olhando dentro de vendas complexas, eu preciso entender o ecossistema de vendas, quem está envolvido nesse ecossistema e como é que eu falo com cada um desses interlocutores. Então, a plataforma viabiliza você entender. Hoje o Gartner traz um dado que é interessante, que são 11 pessoas envolvidas num processo de compras B2B. Então, quem é cada uma dessas pessoas e qual é o interesse que elas têm? Então, provavelmente você deve esbarrar com compliance com uma frequência enorme. Então, como é que eu falo com compliance, trabalho com ele? Porque, de repente, não é o universo do seu consumidor, não é quem vai ter a percepção de ROI
diretamente. Então, acho que esse é um contexto. E aí, obviamente, quando a gente inserta inteligência artificial, aí a plataforma hoje traz relatórios, né? Você com um clique tem aí o relatório daquela empresa, quem são os principais stakeholders, o que eles fazem, quais são os desafios, o que tem. Então, todo aquele tempo que você investiria pesquisando, a inteligência artificial te ajuda, inclusive em mapeamento com insights, como é que eu chego em determinada pessoa, como é que eu faço esse caminho. Quando você entra no mundo B2C, que seria o indivíduo pessoa física, né, até para falar o nome da plataforma, o Sales Navigator, ele viabiliza você, imagina que você tem um stakeholder específico, né, que tem que ser um presidente de uma empresa, com determinado tamanho, que você imagina que aquela pessoa tem, não só as características de ser seu cliente, mas tem a viabilidade financeira de ser seu cliente. Então, com a plataforma, você consegue viabilizar filtros que vão te trazer aí uma lista de potenciais clientes, te ajuda a entender o que esses clientes estão falando, quem que eles são, que setor que é, o que interessa, o que não interessa, e mais ainda, como é que eu chego nesse cliente? Porque eu posso mandar uma mensagem pela plataforma diretamente, mas hoje a gente sabe que também é muito mais provável que se eu quisesse conhecer você e não te conhecesse, eu perguntar para alguém que a gente tem em comum, você pode me apresentar o Guilherme da Gorilla? Então, de repente, você teria uma tendência muito maior a me receber do que se eu fosse direto. Então, é esse tipo de insight para você, o que a gente chama de os nossos aliados ocultos, então ele viabiliza também pela plataforma. Tá bacana. Achei bacana, o tema grande do Febraban Tech desse ano é o uso da inteligência artificial responsável. Você já mencionou aqui também que já tem já usa, né, já adota alguns relatórios, já tem um pouco uma experimentação com esse tipo de tecnologia já dentro da plataforma do LinkedIn. Queria saber, escutar um pouco de você, que tipo de inovações vocês têm trazido aí de soluções para melhorar a experiência, o serviço para os clientes, e já perguntando se tem os casos práticos aí de uso de inteligência artificial que você pode compartilhar aqui com a gente. Eu acho que assim, a gente hoje... Bom, primeiro, a inteligência artificial, eu acho que ela ficou muito em evidência hoje, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, ficou fácil, né? A interface com a inteligência artificial está fácil hoje. Mas a gente já tem inteligência artificial na plataforma há muitos e muitos anos e dentro do universo tecnológico, é algo que é trabalhado desde 1956, se eu não me engano. Que aí foi evoluindo, machine learning, e aí vai. Mas quando a gente fala na inteligência artificial generativa, o que a gente entende como um grande impacto? Né? E aí no mundo de vendas, ela vai viabilizar com que você tenha mais tempo para usar seus soft skills. Né? Porque quando você olha, tem um dado interessante de Harvard, que o vendedor ele passa só 32% do tempo dele vendendo. E os outros 68% ele está fazendo outras atividades. Então a inteligência artificial chega para viabilizar com que você faça essas atividades de menos relevância de forma mais automática. Então é o que eu estava comentando, quer dizer, você ia para uma reunião com um determinado cliente, toda aquela pesquisa, todo aquele investimento de tempo que você ia ter que ler relatórios financeiros, entender o que ele é, quem está co-investindo, quem não está, tudo isso hoje você clica e está pronto, né? Então você tem um tempo muito maior para eu viabilizar o meu uso de soft skills, para poder realmente ter essa interação humana e também ajudar na solução de problemas, né, criatividade, etc., que hoje tem um foco muito maior. Então a gente tem esse caminho de inteligência artificial ajudando nessa parte mais de menos valor agregado, digamos assim, e um pedaço que ela complementa, né? Então é o que eu estava comentando, imagina eu ter que fazer um mapeamento de um ecossistema de vendas. Então hoje não só o mapeamento já vem muito mais fácil, como eu trago insights, né? Então essa pessoa mudou de emprego faz 3 meses, então ela está mais aberta para conversar comigo. Ou essa empresa acabou de ser co-investida, então você acaba criando aí caminhos de entrada mais fácil e até para entender se é um momento de venda, né? E aí, por fim, acho que você tem um lado que a gente olha muito e aí eu já entro. Cada plataforma tem aí o seu roadmap de implementação de inteligência artificial. Eu estou dando exemplos da plataforma do Sales Navigator, mas hoje no teu perfil, se você já tem lá sugestão de como a inteligência artificial já te ajuda a escrever parte
do teu perfil, já tem aí um primeiro coaching de como é que você consegue trabalhar. Então a gente está indo muito numa evolução de facilitar a vida no sentido de que dar mais tempo para você ser mais relevante no que você tem, no que você valoriza, né? Então esse é um ponto que acho que a gente tem trabalhado. Mas assim, eu não posso trazer muitas, o nosso roadmap ainda... Claro. Mas tem muita coisa legal vindo, mas o que eu posso te falar é isso. Hoje, esse de relatórios que chama Account IQ, ele assim, tem tido um sucesso enorme com os clientes, né? Esse de trazer insights também, então, assim, tem sido de grande relevância em termos de impactar na velocidade de criar o engajamento, relacionamento. E aí tem um outro dado que eu acho que eu falo bastante, como você percebeu, né? Mas acho que é um assunto que eu gosto. Mas tem um dado que é bacana, a gente é uma empresa do grupo Microsoft. E a Microsoft LinkedIn, há um mês mais ou menos, um pouquinho mais, fez uma pesquisa com 30 mil colaboradores em 31 países. E a gente tem alguns dados que são super bacanas, que são super interessantes, que o primeiro é, você tem uma adoção muito grande de inteligência artificial nos últimos 6 meses, né? Então 75% dos nossos colaboradores já estão adotando o uso de inteligência artificial. Isso também tem que ter uma ressalva que aqui a empresa tem que correr atrás, porque tem uma parte de segurança, de você padronizar. Claro, o pessoal já vai compartilhando dado da própria empresa dentro das plataformas. Tem um problema. Né? Hoje tem um negócio que eles chamam Bring Your Own AI, né? Então tem um risco aí, mas acho que traz muito em termos de adoção de tecnologia. E desses 75, mais ou menos a metade adotou nos últimos 6 meses, né? E aí a gente foi entender o que estava impactando na vida deles. Então, assim, 90% usa para ter mais tempo para executar tarefas de relevância, que é aquele aumentar o meu tempo com o meu cliente. Mas tem um dado que eu gosto muito de falar, que é 83% deles se sentem mais felizes fazendo o trabalho que eles realmente gostam de fazer, porque a inteligência artificial tirou um pedaço que não era tão agradável. Então tem muita coisa interessante vindo aí. Tem bastante. Eu achei interessante você falar também. É lógico que eu usei inteligência artificial um termo mais amplo. A gente está dando muito ênfase no Gen AI, que são esses modelos de linguagem mais amplos aí que são a novidade, né? Que estão realmente mudando muito a forma e trouxe muita ênfase nessa discussão ainda mais, né, recentemente. Agora eu queria você acompanha muitas empresas, né? Organizações que são B2Bs, né? Mas também olhando ali esse público. Você tem uma experiência prévia também no mundo de investimentos, então queria pegar o seu ponto de vista é bem privilegiado, então queria saber, na sua percepção, na sua avaliação, como é que está o estágio de adoção dessas tecnologias como a que vocês oferecem. E vocês já oferecem também inteligência artificial embarcada, né, que é um amplo, e também tem a própria, dessas inovações, o próprio uso direto que essas empresas podem fazer, né, adotando essas tecnologias. Como é que você olha dentro da indústria de investimentos, do setor financeiro como um todo, e particularmente no mundo de investimentos, a adoção dessas tecnologias do LinkedIn e também dessas novas aí? Eu acho que assim, quando a gente pensa, e aí eu vou até falar como indivíduo um pouco também, eu tenho um privilégio de já ter vivido o mundo financeiro, que aliás foi uma excelente escola, acho que traz uma percepção de como é que a gente amplia a receita, como é que a gente também trabalha num universo mais competitivo. E aí dentro desse universo competitivo que a gente fala do mundo financeiro, eu acho que a inteligência artificial ela vai viabilizar para todo tipo de negócio, mas até pensando no B2C, né? E quando você está falando com o indivíduo, eu, pessoa física, estou confiando o meu dinheiro em vocês, eu espero, obviamente, a receita, né, o retorno daquele investimento que eu estou fazendo, mas eu também tenho que ter confiança no que vocês são como empresa, o que você tem como produto, serviço, está me oferecendo, porque, na verdade, a última coisa que eu quero é aquele momento de venda complexo, né? Eu não estou aqui brigando, eu como empresa, eu não vou brigar pela receita no sentido pelo spread, porque vira um commodity. Então eu realmente quero trazer relevância para o meu cliente. E aí esse universo de inteligência artificial, eu acho que vai viabilizar com que a pessoa possa ter mais interações com o cliente, onde você realmente entenda aquela pessoa, porque cada pessoa investe por uma razão diferente. Eu não estou investindo simplesmente pelo retorno do dinheiro, né? Eu tenho um plano, eu tenho um sonho,
ou até porque eu acho que, né, às vezes, eu vejo, meu pai, por exemplo, tem parte do dinheiro dele na poupança, que ele fala porque a poupança é o que financia a construção de casa popular. Então é um jeito, né? Eu falo, pô, mas ali a rentabilidade é baixa. Ele falou, mas é ali que eu quero deixar essa parte do dinheiro. Então acho que cada pessoa tem esse universo e entender, né? Focar nessa relação, nessa conversa, para eu entender como vai ser, como eu vou trazer o valor. Porque o valor não é só, quando a gente fala de ROI hoje, ele foge do conceito serviço ou tecnologia, o que eu estou prestando para você. Ele é muito mais amplo, porque o relacionamento está ali dentro. E muitas vezes, e a gente tem até um dado, né? Tem um monte de dado, mas quando a gente fala de vendedor, quando o relacionamento é muito bom, se o cara muda de empresa, 48% dos clientes continuam comprando dele. Então, quando você está falando de investimento, é a mesma coisa. Se você tem um relacionamento comigo, que você criou, o valor foi além simplesmente do retorno financeiro que você me dá, se você mudar para outro, né, se esse indivíduo for para outra empresa, é muito provável que você leve minha carteira. Você leva esse relacionamento. Entendi. Então, e aí a inteligência artificial viabiliza você ter mais tempo para isso, ponto 1. E ponto 2, ele ajuda você a me entender melhor. Né? Legal, bacana. Então, queria te agradecer e te perguntar mais uma coisa. Tá tempo ainda alguma pergunta? Que recomendação prática que você dá, baseado na experiência, para quem está aqui escutando a gente, né, o pessoal que está em instituição financeira das mais variadas aqui que a gente está falando, ou mesmo no público, no mundo aqui de investimento, a gente está falando das empresas aí que são grupos de escritórios, de assessoria de investimento, multifamily office, que de maneira geral eles começam a adotar agora a tecnologia. Quais conselhos práticos você dariam para o pessoal começar a experimentar com o LinkedIn, né, e também com inteligência artificial, ou GenAI? Eu ia brincar, falar primeiro peça o Sales Navigator para ajudar bastante. Mas fora isso, assim, eu acho que hoje, como que é o contexto? Primeiro, o LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, né? Então é muito importante, aí acho que o primeiro conselho que eu dou é uma plataforma independente de você usar um dos produtos específicos que a gente tem, mas é a sua porta de entrada, né? Eu vou verificar quem você é, né? Eu vou falar, já aconteceu comigo de falar com um gerente novo do banco, eu olhei o perfil dele antes, para saber onde ele estudou, o que ele fez, qual a experiência que ele tem, né? Ele vai cuidar do meu dinheiro, eu quero saber o que está acontecendo ali, né? Então acho que assim, primeira dica tem um perfil de relevância, tem uma foto, né? Não é uma rede social tipo outras que você coloca foto de você na praia com a família. Então assim, é uma rede profissional. Então tem uma foto adequada para o público com quem você interage. Acho que já teve um momento que era muito relacionado a encontrar empregos. Não é mais. Ali é seu cartão de visita, né? Quem você é como profissional. Então tem ali informações de relevância, se você já fez um podcast, se você publica, se você trabalha com determinada coisa, cria uma dinâmica de passar o que você tem de valor para oferecer. Isso é importantíssimo. E aí quando eu falo de adoção de AI como um todo, eu acho que assim, experimente. A gente está no momento de poder experimentar, né? Então assim, cada vez eu me surpreendo, até aí para falar um pouco da Microsoft. Eu tenho usado cada vez mais o Copilot no meu dia a dia, né? E pouco a pouco eu vou entendendo onde faz sentido para mim. Tem coisa que não faz sentido, mas por exemplo, eu adoro aquele resuminho que ele faz das reuniões. Então às vezes eu não consigo numa reunião, eu falo, grava e me manda o resumo que ele vai fazer com os próximos passos. E tem muitas outras tecnologias. Estou falando, obviamente, talvez essa seja mais percebida no nosso dia a dia, mas o próprio ChatGPT, eu vivo experimentando coisas, né, e aprendendo assim. Eu acho que também se desafie, porque ele vai muito além do que o simples. Não adianta escrever me escreve um texto aí e eu vou publicar aquilo, que você e todo mundo está fazendo isso. Então como é que você pode usar a inteligência artificial para se diferenciar dentro do mundo que você tem, do seu profissional, do pessoal inclusive. Então acho que experimente muitas coisas e cada vez mais troque, né? Porque eu acho que eu tenho eu acho que eu uso o processo de colaboração muito forte entre os times, justamente com trocas de experiências que a gente tem.
E isso serve profissionalmente ou até entre amigos. Acho que essas duas grandes dicas. Acho que a primeira é ter um perfil, né, na rede profissional que seja relevante para o que você faz. E a segunda é, acho que com a inteligência artificial, vai experimentando, entende onde faz sentido para você, onde ela vai agregar valor em você ter mais tempo para fazer o que você gosta de fazer, e também como isso vai gerar mais impacto nas interações que você vai ter com os seus clientes. Perfeito. Bom, queria agradecer de novo. Muito obrigado, viu, Sandro? Super prazer Valeu estar muito aqui. o papo aqui. Joia, É isso aí. obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.